Olá, sejam bem-vindos ao Além da Consulta, o podcast que trata sobre saúde física e mental. E hoje estamos aqui para falar sobre neurologia, com o nosso neurologista tão querido, Dr. Alexandre Scheib. Falei certo o nome, doutor? Tá certíssimo, correto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco aí do conhecimento dessa área tão legal que é a neurologia, né? É muito legal, eu sou um entusiasta, gosto muito da área. E já vou começar com uma pergunta que muita gente gosta de saber. Quando procurar um neurologista? Legal, então a neurologia, né, ela é uma área que trata as doenças do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, né? Não só trata, investiga e acompanha esses pacientes, né? Então, na verdade, a gente acaba tratando várias doenças e várias queixas diferentes, justamente porque o cérebro é um órgão complexo com várias funções, né? Desde motricidade, a sensibilidade, cognição, linguagem, né? Tudo que nos torna humanos, né? E que nos permite conversar, interagir com outras pessoas é uma função cerebral, né? Então, por isso a gente tem uma área tão vasta, né? As principais queixas no consultório, né, que chegam para o neurologista e que devem chamar a atenção do paciente para procurar, né, um neurologista, seriam dores de cabeça, né? Dores de cabeça frequentes ou mesmo que sejam infrequentes. Perdas cognitivas, então desde problemas de atenção, de memória, problemas com linguagem, problemas visoespaciais, de se encontrar. Isso é uma queixa que tem que ser avaliada por um neurologista. Problemas de perda de força muscular, seja essa perda de força no braço, numa perna, seja essa perda progressiva, flutuante, alterações de sensibilidade como formigamentos nas pernas, dormência, sensação de choque, né? Outras coisas que a gente avalia também, então, pacientes que têm movimentos involuntários, como, por exemplo, tremores, tiques nervosos, rigidez, lentificação dos movimentos, problemas com coordenação motora também. Uma outra coisa que a gente avalia também são pacientes com problemas de sono, desde pacientes que dormem muito ou que dormem pouco, né? Pacientes que falam durante o sono, que têm problemas como, por exemplo, roncos, né? Pacientes com queixas de vertigem, popularmente conhecida como tontura ou labirintite, podem ser avaliadas por um neurologista também. Pacientes com crise convulsiva, seja por epilepsia ou por outras causas, devem ser avaliadas por um neurologista também. Outras queixas que a gente acaba atendendo bastante no consultório também incluem pacientes que já têm um diagnóstico e precisam continuar o tratamento, por exemplo, para esclerose múltipla, né? E dentre várias outras queixas que envolvem o sistema nervoso. Sensacional. Não é muita coisa, né? É bastante Se for coisa. pensar, é muita coisa. Então, claro, eu já sou um entusiasta da área, mas se você vai vendo todo o desdobramento que tem, né? De tudo que é a área do estudo da neurologia e de tratamento, é muito vasto. E eu vejo que às vezes tem até uma dificuldade da pessoa entender, porque eu já vi alguns casos da pessoa confundir psiquiatria com neurologia. Uhum. Eu acho que a pessoa pensa, tá tudo na cabeça, né? Sim. Então, você recebe queixas, às vezes, que seriam psiquiátricas, né? E que daí você encaminha, você trata em conjunto. Como que é essa interação? Perfeito. Na verdade, existe essa grande confusão, né? Porque tanto a neurologia quanto a psiquiatria cuidam do mesmo órgão, né? Que é o cérebro. A neurologia cuida não só do cérebro, como sistema nervoso periférico, nervos, medula espinhal, por exemplo, mas o cérebro é o nosso grande órgão, grande fascínio, assim, né? A diferença principal tá que a neurologia vai se focar mais em doenças orgânicas e estruturais ou por alterações funcionais. Então, por exemplo, pacientes que têm, a gente faz uma ressonância, faz um exame de imagem, um exame neurofisiológico, eles têm uma alteração ali. Então, essa são as queixas que o neurologista está mais apto a tratar, né? Enquanto a psiquiatria, ela se foca mais em doenças de base psicológicas, né? Psicopatológicas também. E é claro, isso se confunde, né? Porque como a gente está falando do mesmo órgão, os pacientes com doenças neurológicas vão ter manifestações psiquiátricas e o contrário também é verdade, né? Então faz parte, sim, do dia a dia do neurologia avaliar essas queixas, avaliar o humor, né? Avaliar sintomas depressivos, avaliar a ansiedade, porque
elas são comórbidas com doenças neurológicas. Entendi. Mas e tem o contrário, uma doença neurológica leva a sintomas, né, psicológicos que são tratados pela psiquiatria. Mas um paciente psiquiátrico, ele pode adquirir uma doença neurológica? Pode. Alguns pacientes com algumas doenças psiquiátricas mais descompensadas, por exemplo, transtornos depressivos mais graves, ou ansiedades, quadros graves, né, de ansiedade, podem manifestar manifestações neurológicas. O mais clássico que a gente vê no dia a dia mesmo são pacientes normalmente, às vezes pacientes com quadro bipolar não tratado, ansiedade não tratada, que apresentam crises, a gente fala que são crises não epilépticas psicogênicas, né? Então eles manifestam um sintoma neurológico que, na verdade, é decorrente não de uma lesão estrutural cerebral, mas sim de um processo psicopatológico que se apresenta manifesta, né, clinicamente, como uma alteração neurológica. Então, isso acontece também. O contrário é verdade. Então, causa uma alteração neurológica. Causa. Então, algo ali que veio de origem psicológica. Isso, sim. Pra gente ver como a questão, né, psicossomática é forte. É fortíssimo. Eu falo aqui nos podcasts, eu não quero puxar a sardinha pro meu lado, né, que é da área de terapia, mas às vezes a pessoa, ela acha que não. Pensamentos, emoções, um quadro disfuncional em relação à vida, não causaria tanto prejuízo. Né? E daí a gente vê, ou a pessoa pensa, não vai me afetar fisicamente. Até a pessoa vê, por exemplo, uma crise de ansiedade. Que ela viu acelerar o coração, né? Viu ter várias reações físicas lá, e que agora, né, você falando que pode ter, né, até entrar num quadro de buscar um neurologista. Sim. Até você falou de sono, e isso eu acho que é algo que é muito buscado, né, pelas pessoas, né, a dificuldade, ou em dormir, ou dorme pouco, ou dorme muito, ou nos estágios, né, ali do sono, na parte inicial, ou, né, na insônia, seja de manutenção, ou enfim, nessas fases ali. Todas elas têm uma atuação, você consegue também atuar, a área de neurologia atua dentro dessa parte do sono. E também eu vou até colocar uma pergunta bônus. Vamos lá. Sonambulismo tem ligação também? Então, a medicina do sono, ela é uma área bastante multidisciplinar, né? Que envolve neurologia, envolve a psiquiatria, envolve a pneumologia também e envolve a otorrinolaringologia. Quando a gente avalia um paciente com uma queixa de sono, a grande queixa deles normalmente chegam no consultório falando que estão com insônia, né? Mas é por isso que é importante a avaliação de um profissional qualificado, porque muitos desses pacientes, na verdade, eles não vão ter insônia, vão ser diagnosticados com algum outro transtorno que pode envolver, por exemplo, uma apneia do sono, uma alteração de ciclo circadiano, e eles acabam tendo essa ideia de que tem insônia porque eles têm dificuldade para dormir. Mas dificuldade para dormir não é igual insônia, né? Existem várias outras alterações das fases do sono que podem se manifestar com dificuldade para dormir ou dificuldade para se manter um sono contínuo durante a noite, né? Alguns pacientes, às vezes, até iniciam um sono tranquilamente, mas acabam tendo um despertar noturno e têm dificuldade de voltar a dormir depois, né? E o sonambulismo, como você comentou, é uma das queixas que a gente trata, assim. Ele entra dentro de uma classificação que a gente chama de parassonias. As parassonias são um grupo bem interessante de alterações de sono que tem uma definição que classifica elas como a intrusão durante um sono de comportamentos que são típicos da vigília, ou seja, o paciente, enquanto ele está dormindo, ele tem comportamentos de pacientes que estão acordados. Isso pode ser desde falar durante o sono, que a gente chama de sonilóquio, pode ser, por exemplo, o sonambulismo, que são pacientes que saem, né, que caminham, têm ações motoras complexas, né? Já tive pacientes até que pegaram um carro de madrugada e saindo dirigindo. Então a gente acaba tratando. O sonambulismo é muito típico de crianças, né? Pela maturação cerebral, assim. Apesar de ser um transtorno que preocupa, né? E principalmente por segurança. A criança em casa às vezes pode tomar um remédio, pegar alguma coisa que seja perigosa. Preocupa nesse sentido, mas em geral ele não traz
nenhum malefício no sentido não é secundário nenhuma doença mais grave ou potencialmente grave, uma lesão cerebral, assim. Ah, interessante, porque ele costuma vir com muitos mitos, né? Uhum. Então, a pessoa que é sonâmbula, daí se acordar a pessoa vai morrer, né? Isso. Algumas coisas ligadas a isso, né? E daí as pessoas ficam com medo, não sabem até o manejo, né? Então, um familiar, ele não precisaria ficar extremamente preocupado em relação a, meu Deus, a pessoa é sonâmbula, se acordar ela vai morrer, ou algo assim, não teria tanto essa preocupação. Não tem. Existe esse mito, assim, o que acontece é que os pacientes, que quando eles estão tendo um episódio de sonambulismo, eles estão numa fase de sono que a gente chama de não REM. E isso acontece com a gente também, por exemplo, às vezes a gente é acordado de madrugada e a gente não se sente descansado, a gente fica irritável, porque a gente acabou não finalizando um ciclo de sono completo. Então, quando a gente quebra esse ciclo no meio, quando a gente é despertado no meio desse ciclo de sono, isso traz uma sensação que a gente acorda mais cansado, mais irritado, com um humor um pouco mais prejudicado, assim. E os pacientes com sonambulismo acontece exatamente a mesma coisa, né? Então, você acorda eles, e eles podem estar um pouco agressivos, podem ficar irritados, mas não vão morrer, não vai acontecer nada. O ideal, né, que a gente recomenda é pegar o paciente pela mão, levar ele pra cama novamente, né? Muitos deles acabam indo pra cama sozinhos, mas se encontrar seu filho na cozinha, comendo alguma coisa, brincando com alguma coisa, pega ele pela mão, leva ele pra cama e consulte o neurologista. Show de bola. Então, pessoal, se acordar, tá? A pessoa vai continuar viva, fiquem tranquilos, né? Vocês têm agora essa informação, se vocês conhecem alguém, né, que tem sonambulismo, podem ficar tranquilos. Não é o ideal, né? Bom, deixa eu despertar, mas podem ter essa informação de ficar tranquilos quanto a isso. Bom, na questão do sono, eu achei interessante agora o que você colocou, que é a relação de sono não só com a neurologia, né, mas esses estágios do sono, né, o não REM, né, o REM, essas fases que tem de sono, que a gente tem que cumprir todas as fases sempre? Então, quando a gente pensa em sono, assim, quando a pessoa leiga pensa, às vezes pensa que a gente vai dormir e acorda e é isso, né? Mas, na verdade, o sono ele é um processo bastante complexo, né? A gente pensa que se a gente dorme 8 horas por dia, em um período de 24 horas, a gente passa 1/3 de 24 horas dormindo, 1/3 da nossa vida dormindo, né? Claro que essa quantidade de horas varia conforme a idade, né? Mas sim, o sono ele é um processo dinâmico ao longo da noite, né? E a gente passa por alguns estágios diferentes. Então a gente classifica o sono basicamente entre não REM e o sono REM. O REM ele é uma sigla, né? REM, que em inglês significa Rapid Eye Movement, né? Movimentos rápidos dos olhos. E a gente tem então esse sono REM e temos o sono não REM. O sono não REM, por sua vez, é classificado em sono não REM 1, não REM 2 e não REM 3. E por que a gente tem essas fases diferentes, né? Porque cada uma delas tem uma função diferente, né? Então, por exemplo, o sono não REM em suas fases mais profundas, ele é muito importante para consolidação de memória, para liberação de hormônio de crescimento, né? Então, por isso a gente fala que as crianças têm que dormir bem, né? Porque acaba liberando hormônio de crescimento nessas fases mais profundas de sono. O sono profundo também, ele é responsável pela ativação de um sistema que a gente chama de sistema linfático, que é uma novidade, até isso foi descrito em 2020, né? Pensa, faz 5 anos, né? Recente, recentíssimo. então. Eu não aprendi isso na faculdade, por exemplo. O sistema linfático, ele é um sistema que atua nas fases mais profundas no sono e a função dele é fazer uma depuração, uma limpeza de proteínas tóxicas, neurotóxicas, né? Principalmente proteínas beta-amiloide e proteína tau, que estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento da doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas também. Então, por isso que é importante manter um sono adequado, né? E o sono não REM, a gente tem nível 1, 2 e 3, e existe um aprofundamento do nível de consciência, sendo o sono N3 o mais profundo, onde o nosso cérebro está mais desligado, digamos assim. E daí o sono REM, ele muda completamente isso, porque na verdade, no sono REM, o que a gente tem são esses movimentos rápidos dos olhos, que classificam o nome como sono REM.
A gente tem uma atonia muscular, então a gente perde todo o tônus da musculatura, a gente não consegue contrair esses músculos durante o sono REM, exceto pelo diafragma, para manter a gente respirando, né? E o que é interessante é que durante o sono REM, a nossa atividade cerebral ela é de alta frequência, o que é um pouco contraintuitivo, né? Não se sabe muito bem por que essa frequência é alta, mas a gente tem uma ideia que isso está muito relacionado a processamento cognitivo, a processamento criativo também, devido a essas ondas cerebrais em alta frequência durante o sono REM. Isso pode se projetar para lugares diferentes do córtex cerebral, por exemplo, para o córtex occipital, que é a nossa área responsável pela visão, e quando a gente tem projeção dessas ondas de alta frequência para o córtex occipital, por exemplo, a gente gera imagens durante o nosso sono e a gente tem sonhos, né? Sim. Então, o sono REM é um dos principais estágios do sono onde a gente sonha também. E cada um desses estágios, eles têm alterações patológicas típicas dele, né? Então, por isso que é importante a gente, quando a gente avalia um paciente com queixa de sono, né, entender qual que é essa alteração e tentar localizar em qual parte da noite e em qual fase do sono isso acontece. Porque dependendo se isso é no sono não REM ou no sono REM, isso tem um impacto diferente sobre o prognóstico e sobre a abordagem e tratamento desse paciente. Nossa, sensacional, porque daí a gente vê a importância, né? Não é à toa, né, que o nosso organismo é como é, né? A importância, porque esses benefícios que a gente encontra nessas fases, REM e não REM, a gente não tem uma outra forma de obter esses benefícios tirando o sono, tirando você ter uma boa noite de sono, então. Não tem. É uma boa noite de sono, eu costumo dizer que não é uma escolha, é uma obrigação, né? Dormir bem faz parte do que a gente precisa para uma saúde cerebral, né? Então, dentre outras coisas como praticar atividade física, beber água, comer bem, né? Dormir bem é uma coisa que é necessária para o nosso funcionamento como um todo. A gente sabe que pacientes que têm problemas com sono, seja qual for o problema, têm mais risco de alterações cardiovasculares como pressão alta, risco de arritmia, risco de infarto, risco de AVC, risco de doenças psiquiátricas, então tem essa ligação também, né? Sim. Pacientes que dormem mal têm mais risco de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, e pacientes que dormem mal, em geral, morrem mais que os pacientes que dormem bem. Então, por isso que eu falo que dormir bem não é uma escolha, é uma obrigação. Interessante, porque daí a gente vê toda essa ligação da importância, não só da importância, mas até uma coisa que eu acho curioso. De qualquer forma, então, você não ter um sono, e aí até queria saber da quantidade de horas, que sempre é uma pergunta que todo mundo quer saber, porque tem pessoas que eu vejo que falam que eu durmo 3 horas e para mim tá bom. Eu durmo 10 horas. Não, eu preciso de pelo menos tantas horas. Daí, claro, eu sei que existe, obviamente, protocolos, estudos, né, ligados a isso, a uma quantidade, mas existe uma questão de individualidade de cada um, com base, talvez até na vida, né, da pessoa, né, dos aspectos de vida dela, ou seria uma regra universal, assim, de quantidade de horas? Então, isso existe uma regra meio universal, existe uma estimativa com base em estudos populacionais, mas existe também uma variação individual, né? Então, por exemplo, bebês, crianças muito pequenas, 1, 2 meses de vida, eles têm um sono que é totalmente diferente de adultos, por exemplo. Então, bebês, eles dormem 2 vezes por dia, né? A gente não, né? A gente dorme só à noite, né? Neonatos, 1, 2, 3 meses de vida, eles têm 2 períodos de sono durante o dia. Depois do almoço a gente às vezes depois do almoço dá aquela dormidinha. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre sono depois do almoço, que isso é importante também. Então os bebês, eles dormem, né, tem 2 períodos de sono por dia, e eles dormem em média de 14 a 17 horas por dia. Por quê? Porque os bebês estão numa fase exponencial de crescimento, né? A criança, ela cresce muito dentro de um ano, diferente do adulto que não cresce mais, né? Só para os lados, eventualmente. O bebê, ele precisa dormir bem porque, como eu falei, o hormônio de crescimento é liberado no sono, né? Então, por isso que é fundamental um bebê dormir muito bem. Um adulto aí, 25, 30, 40 anos, vai dormir em média de 7 a 9 horas por noite, tá? Existem pessoas que são dormidoras curtas, que dormem
menos que 7 horas, 5 ou 6 horas, e estão satisfeitas, têm uma funcionalidade, têm um humor adequado e conseguem trabalhar bem no dia seguinte. E existem pessoas que são dormidoras longas, que vão dormir aí 9 ou 8 horas por noite. Mas isso, em geral, é exceção, tá? Eu digo se tem uma regra universal pelo seguinte. A pessoa que ela relata, eu durmo 3 horas. Ela vai pagar a conta 1 hora, né? Mas também nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa fala, me sinto bem, mas será que ela não tá vendo algum prejuízo? É avaliado isso? Exames? O que vê, assim, para avaliar se ela tá dormindo bem? Porque ela pode relatar que não, eu tô me sentindo bem. Às vezes até para não abdicar também um pouco do estilo de vida, né? Dependendo do que é. Sim. Existe algumas condições que fazem com que podem fazer, né, com que as pessoas durmam mais ou durmam menos. Então, novamente, a interface da neurologia com a psiquiatria, é muito comum que pacientes com transtorno bipolar em fase mania, né, que estão com grandiosidade de ego, impulsividade, né, humor eufórico, humor elevado, esses pacientes tipicamente têm uma quantidade de horas de sono reduzida. Então, às vezes, eles dormem 4 ou 5 horas por noite, e o grande diferencial para a gente entender que isso pode tratar de um transtorno bipolar é que esses pacientes, mesmo dormindo pouco, eles mantêm uma funcionalidade preservada no dia seguinte, né? A maioria das pessoas, se dormir 3 ou 4 horas por noite, não vai funcionar bem no dia seguinte, né? Então é importante entender, além da quantidade de horas que o paciente dorme, como isso impacta no dia a dia, no trabalho, na escola, nas relações interpessoais, na função cognitiva dele, assim, né? Interessante. Dentro disso de função cognitiva e do funcionamento na vida, eu já vi muitos amigos, pessoas relatando, e até o editor aqui desse podcast, né, que falou que funciona melhor à noite. Do ponto de vista neurológico, é melhor, é pior? A pessoa teria que ter uma funcionalidade assim igual, né? Ou teria variações ali ao longo do dia que ela deveria se preocupar? Ou tem gente que é mais noturno mesmo? Isso é uma coisa que a gente ouve assim, eu sou mais noturno, funciono melhor à noite, mas fisiologicamente o nosso corpo ele é feito para funcionar durante o dia. Por que isso? Porque o nosso corpo ele tem um relógio interno. Esse relógio interno está lá dentro do cérebro e ele é conectado com a luz ambiental. Então o nosso corpo ele respeita um ciclo circadiano, né? Então, que dura em média aí 24,3 horas, um pouco mais do que a duração de um dia, né? E está extremamente sincronizado com a luz ambiental. Então, quando o sol começa a nascer, quando a gente é exposto à luz solar de manhã, o nosso corpo libera uma grande quantidade de cortisol que faz com que a gente aumente, por exemplo, a funcionalidade do nosso sistema imune para combater infecções. Isso vai elevar a nossa temperatura corporal. Isso faz com que mais sangue seja levado aos nossos músculos para preparar a gente para caminhar, andar, fazer nossas atividades. Faz com que a gente tenha fome, né, para a gente se alimentar e se manter nutrido durante o dia. E quando a luz do sol começa a baixar, a gente consegue identificar isso através do olho, do nervo óptico. Isso é levado para o cérebro e ele identifica que começou a baixar a luz do sol, tá na hora de dormir. Então, a gente começa a produzir o nosso hormônio do sono, que é a melatonina, e a melatonina, quando é produzida, ela inibe todas essas funções que estavam sendo potencializadas pela luz solar, né? Então, é exatamente o oposto, né? Quando a gente está acordado com luz solar, a gente libera cortisol, fica atento, fica com a cognição mais preservada para funcionar, e quando é de noite, a gente diminui essa função cognitiva e se prepara para dormir, né? Isso é interessante porque, por exemplo, pessoas que vivem em lugares no extremo norte, no extremo sul, né, que passam pelos invernos muito longos e verões muito longos, né, também, eles têm vários transtornos de sono, né? Inclusive é muito comum que pacientes durante o inverno, por exemplo, no Polo Norte, eles tenham uma lâmpada artificial em casa, que é uma lâmpada que é comprada, e se recomenda que esses pacientes, no começo da manhã,
por exemplo, 7, 8 da manhã, ainda estaria escuro para eles, né? Mas que eles acordem esse horário, liguem essa lâmpada e tomem um banho de luz aí por 30 minutos, mais ou menos. Porque essa luz, mesmo que artificial, ela vai enganar o nosso cérebro dizendo que tá na hora de acordar. Isso é interessante também, porque às vezes o paciente ele vem na consulta falando que tá, por exemplo, com insônia, né? Daí você vai perguntar, e aí, como é que você vai dormir? Você faz o quê, né? Daí ele fala, eu vou pra cama 10 horas, fico no celular, pego no sono 1 hora da manhã. É claro que você tá com insônia, né? Porque se você tá com o celular na sua cara, com a luz no seu rosto, o seu cérebro ele não vai entender que é noite, porque você está sendo exposto a essa luz artificial, né? Então, não tem como você ter um sono de qualidade se você não praticar uma higiene do sono adequada, que inclui aí não se expor a telas antes de dormir, ter uma rotina adequada, né? Então, por isso que eu falo que muitos pacientes às vezes que vêm com esse suposto diagnóstico de insônia, e quando a gente avalia não é bem insônia, né? Na verdade é uma má higiene do sono que acaba contribuindo para a piora da qualidade desse sono. Aí você vê na parte do ciclo circadiano a influência disso. A gente vê até os índices realmente da população ter mais depressão, uma tristeza anedônica, né? Nos períodos, né, que a pessoa passa em muito inverno, né? 6 meses ali, locais que estão sempre escuros, você passa, né? A pessoa fica mais deprimida também, né, em locais, até estudos que mostram que em locais que o tempo também, né, influencia muito, né? Sim. Por exemplo, os animais no Polo Norte no inverno, eles hibernam, né? Eles dormem. Exatamente. A gente não pode, né? Porque a gente trabalha. Mas para você entender como realmente o nosso cérebro ele está muito sincronizado com a luz ambiental. Então, existem algumas pessoas, por exemplo, trabalhadores noturnos, plantonistas, os médicos, plantonistas noturnos, né, que tem que trabalhar à noite. É muito alto a incidência de transtornos do sono, de problemas cognitivos, né, no dia seguinte. Existem vários estudos avaliando privação de sono em médicos, em trabalhadores noturnos, que já mostram claramente uma maior chance de erros, piora da destreza manual de cirurgiões que trabalham à noite, menor dificuldade de interpretação de exames complementares, dificuldade de comunicação com famílias, dificuldade de comunicação com a equipe médica como um todo. Então, o paciente, às vezes, ele até pode achar, eu funciono melhor à noite. Mas quando você vai ver, ele vai ter algum prejuízo, porque o nosso cérebro, ele é feito para funcionar durante o dia e para dormir à noite, né? Isso é uma coisa que a gente nasceu com isso justamente pelo esse ciclo circadiano endógeno. É interessante, porque naturalmente pode ter uma habituação, né? Pode, da sim. pessoa, eu sou mais noturno porque a habituação dela, o estilo de vida, tudo levou ela, né? E às vezes a pessoa, ela se sente confortável fazendo algumas coisas à noite, daí isso reforça ainda mais o pensamento de que seria um ser noturno, né? Embora nós somos animais. Até nos outros episódios do podcast, com todos os doutores eu brinco, né? Eu falo, cara, a gente não atualizou nosso hardware, a gente continua, né, com o nosso cérebro de Homo sapiens, a gente atualiza tudo das outras coisas, das pessoas, dos equipamentos, mas o nosso, ele continua ali. Então, as funções que vêm de uma forma primitiva, né, ligada ao sol, à natureza, isso e aquilo, não mudou. Não mudou. Né? Não mudou. E agora eu queria, claro, aproveitar para você falar do soninho pós-almoço. O soninho pós-almoço, então... na verdade, um sono pós-almoço, ele é recomendado e ele faz bem, é saudável. Só que daí, quanto tempo dura esse sono? Essa é a grande pergunta, né? Então, a gente sabe que um sono, por exemplo, que dure aí uns 20, 30, talvez no máximo 40 minutos, ele é bom porque a gente vai descansar um pouco e a gente vai acordar depois restaurado, né? E com uma melhora da nossa atenção para poder continuar o nosso dia. Agora, se a gente dorme 1, 2 ou 3 horas, a gente entra naquela questão que eu tinha falado dos ciclos do sono durante a noite, né? Então, se a gente acaba entrando num ciclo e não finalizando ele, ou interrompendo o nosso sono no meio de um desses ciclos, a gente acaba acordando mais cansado do que a gente tá, o que é muito comum, né? Às vezes você... sei lá, sábado, domingo, não é nada pra fazer, você vai, tira um cochilo à tarde, acorda 6 da tarde, acorda morto, né, exausto. Sim. Por quê? Porque você dormiu, teve um sono prolongado nessa hora que não era pra você dormir, né. E é interessante também que a gente, como eu falei, a gente dorme de 7 a 9 horas por noite, né, pessoas adultas, jovens, e essas 7 a 9 horas, elas são meio que fixas, tabeladas. Então, você tem, vamos supor, na média, 8 horas para dormir. Se você dorme 3 horas durante a tarde,
sobraram só 5 horas para você dormir durante a noite. Sim. E daí você pode até dormir só 5 horas e dormir um pouco mais. Ah, eu consigo dormir, não tem problema. Mas daí no dia seguinte você vai ter um prejuízo da tua funcionalidade, né? Porque a gente é feito para dormir essas 7 a 9 horas em média. Não muito mais, né? Porque a gente tá falando mais da questão de insônia, né? Só que daí não tem os prejuízos também do excesso. A pessoa, não, dormir 20 horas, né? O que isso também pode acarretar ali ao longo do tempo? Tem bastante prejuízo, né? Basicamente são os mesmos prejuízos da pessoa que dorme pouco e da pessoa que dorme muito, né? Então, perda de atenção, dificuldade de memória, alterações de humor, irritabilidade, perda de libido é um sintoma muito comum que a gente vê no consultório, que às vezes as pessoas não relacionam a problemas de sono, né? Dentre alterações metabólicas, cardiovasculares, que podem surgir tanto da pessoa que dorme menos quanto da pessoa que dorme muito. Sensacional. Ó, a gente falou desmistificando o sonho, né? E o sono é muito importante, né? A gente vê a importância para nossa vida. Às vezes as pessoas são negligentes em relação a isso. E igual você falou aqui, às vezes a pessoa acha que é a doença em si, não. Na verdade a insônia sendo um sintoma ligado, né, a algum problema que tem por ali. Nem vou falar maior ou não, né? Não vamos entrar nisso agora. Mas acaba sendo um sintoma e a pessoa só foca naquilo. Não, eu tenho que acabar com a insônia. Daí você não olha todo o resto, né? Eu gosto de brincar que existem 2 maneiras de tratar a insônia. Uma das maneiras o paciente chega e não consigo dormir. Daí você dá um remédio para ele dormir, dá uma quetiapina, um Zolpidem, um Rivotril. Esse é um jeito de tratar a insônia. Existe o outro jeito, que é o jeito certo de tratar a insônia, né? Que é você fazer uma avaliação de todo o período de sono e o período de vigília desse paciente, avaliar, por exemplo, o que ele faz antes de dormir, que horas ele deita, que horas ele efetivamente dorme, que horas ele acorda, que horas ele... Eu gosto de fazer essa pergunta no consultório, que é a pergunta, por exemplo, se você não tivesse que trabalhar, não tivesse que fazer nada, que horas pra você que você gostaria de dormir e acordar? Isso, por exemplo, para adolescentes é comum, né? Os adolescentes, eles costumam a preferir dormir mais tarde, 2, 3 da manhã, e acordar mais tarde, né? Os idosos é o contrário, né? Os idosos tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso é, em parte, secundário à maturação cerebral mesmo, né? Então, existe esse atraso ou esse avanço do ciclo circadiano em adolescentes e idosos, né? Mas, por exemplo, o paciente que ele fala assim, para mim eu gostaria de dormir 3 da manhã e acordar 11 horas. Se você não faz essa pergunta, esse paciente é erroneamente identificado com insônia, porque na hora que é para ele dormir, a hora convencional, digamos às 10 da noite, ele não dorme, mas às 3 da manhã ele conseguiria dormir. O paciente com insônia, ele não dorme nem às 10 horas, ele não dorme às 3 da manhã, não dorme às 7, ele não dorme à tarde. Ele não dorme. Ele não dorme. Claro, eventualmente ele dorme, né? Mas ele tem uma dificuldade de iniciar o sono independente do horário do dia que seja, né? Então isso é interessante de pontuar, assim. E é interessante também porque tem pessoas que trabalham em horários diferentes, por escala, algo assim. Uhum. Então, claro, não tendo a possibilidade de ser, assim, em conjunto com a luz solar, né? A pessoa tem que pelo menos respeitar essa quantidade de horas, né? Sim. De toda forma, né? Sim. É interessante, né? Porque realmente algumas pessoas não têm, né? Trabalham à noite, não tem como respeitar essas horas de sono que seriam mais fisiológicas, né? Essas pessoas, elas precisam ter outros estímulos que não sejam só a luz do sol para identificar que está na hora de dormir. Então, por exemplo, fazer uma rotina de dormir, vamos supor que você trabalha à noite e precisa dormir de manhã no dia seguinte, né? Então chega do seu plantão, chega do seu trabalho, faz um chazinho, toma um banho quente, vai ler umas páginas de um livro, uma coisa mais tranquila, para pegar no sono. E é interessante essa questão de não acompanhar a luz solar, né? E à noite. E daí é uma coisa que às vezes a gente não se pergunta, né? E os pacientes cegos, como que eles dormem, né? Se a luz solar é o principal motivador... Isso eu quero saber, agora vai ter que responder. Pois é. A luz solar é o principal motivador da vigília, né? E à noite de nos colocar para dormir, né? Os pacientes cegos, eles não têm essa percepção, né?
Existe um transtorno que é específico de pacientes cegos, um transtorno de sono, não específico deles, mas ocorre com muito mais prevalência nesses pacientes, que a gente chama de um transtorno de ciclo circadiano do tipo livre curso, ou seja, eles não seguem esse horário convencional, né, que é de dormir à noite e acordar no início do dia. Esses pacientes, eles são extremamente dependentes de outros gatilhos. Então, esse paciente é um paciente que precisa de uma higiene do sono e precisa de uma rotina muito bem estabelecida. Então, por exemplo, tomar o chazinho antes de dormir, quando ele acorda, usar alguma coisa talvez estimulante, uma cafeína, um chá um pouco mais estimulante, fazer uma atividade física logo pela manhã para liberar mais esse cortisol que a gente comentou, né? Evitar refeições copiosas durante a noite, evitar atividade física durante a noite também, né? Então, esses pacientes precisam ter uma rotina muito bem cuidada e muito bem estabelecida. Interessante, porque, de fato, né, muito ligado à higiene do sono, né, a protocolos de higiene do sono estão ligados a estímulos visuais, né? Sim. Então, reduz tela, coloca uma luz, né, amarela mais fraca, né? Você vai colocando muitas coisas. E daí, se a pessoa não enxerga... Uma coisa que a gente não pensa, na verdade, né? Mas não pensa. É muito comum alterações de sono em pacientes com perda visual, seja congênita ou adquirida ao longo da vida. Muito legal. E dentro desse... Eu também toquei na parte de sonambulismo, porque teve um relato de uma amiga, na verdade, da minha esposa, que ela relatou que a pessoa foi até o local de trabalho, né? Então, ela foi até o local de trabalho e tudo mais, como se fosse trabalhar de madrugada. Então, imagina, a pessoa ou vai andando, né? Vai caminhando e tal até o local, faz tudo, se prepara, sei lá, se preparou lanche. Eu já tô enfeitando a história, depois eu vejo qual que é a veracidade. A veracidade desses fatos. Mas foi até o local, né? Daí você vê como é interessante. A gente trabalha com saúde e a gente acha interessante casos que são complexos. Sim. Então, pessoal que tá assistindo, teve uma paciente minha que já falou, você fica muito animado, você é sádico. Com casos ali que são... não sou. E a pessoa acha isso, é porque a gente fica animado porque a gente é estudioso da área, né? É um interesse acadêmico, né? É interesse acadêmico, né? Então, eu achei muito legal isso, né? Que o cérebro tá trabalhando como se estivesse em estado de vigília ali no momento que está dormindo. Não né? se sabe muito bem porquê, mas é comum que pacientes que, né, têm sonambulismo, eles acabam fazendo, né, nesses episódios de sonambulismo, coisas que eles comumente fazem durante o dia, né? Então, ir pro trabalho ou... sei lá, se ele faz algum tipo de trabalho manual, esses pacientes podem ser encontrados replicando esse trabalho durante o sono. Não se sabe muito bem porquê, mas é uma coisa que é descrita mesmo na literatura que isso acontece. Nossa, legal. Porque você vê que a pessoa ela acaba agindo como se tivesse estado de vigília, mas, como você disse ali, quando ela tá no sonho, o cérebro está numa frequência, né, de trabalho ali, tanto é que a gente sonha. Ou tem pesadelo. Isso. Né? E aí você vê que o sono ele tem muita ligação com que, de fato, você passou no estado de vigília, porque daí a gente vê relatos de pessoa com pesadelo, etc., mas também consumiu um conteúdo fortíssimo antes de dormir, né? Então, daí a pessoa teve um pesadelo e, às vezes, muitas vezes, ligado ao que ela consumiu, só que de uma maneira que o cérebro criou lá, de uma maneira maluca. Né? Então, não sei que tava pegando fogo, daí estava assistindo lá um negócio do incendiário. Isso. Né? Só que minha casa tava pegando fogo, daí a pessoa cria representação para ela, né? Isso daí é visto, assim, uma função disso, assim, de estar trabalhando numa... Pois é, não se sabe de certeza, mas existem algumas teorias, tá? Então, uma delas é que às vezes você pode sonhar com coisas que aconteceram durante o seu dia como uma maneira de processamento emocional e cognitivo dessas informações. E existe uma outra teoria que eu acho até um pouco mais interessante. É tudo teoria, nada disso é fato, né? Mas que os sonhos, alguns sonhos às vezes não fazem sentido, assim, mas eles são um tipo de treinamento cerebral para situações que você pode ser exposto, né? Então, como se você tivesse um preparo para lidar melhor com situações do dia a dia, e essas situações, elas acabam se traduzidas em sonhos para você ter um manejo melhor dessas coisas, assim. Isso é muito teoria, assim, mas é interessante de pensar, né? Porque
Realmente, o nosso cérebro, durante o sonho, ele tá querendo, de alguma maneira, proteger a gente, assim, né? Claro, claro. Eu gosto dessa versão, né? Como eu gosto muito, né, de estudar toda a área, né, do cérebro humano, né, e atendo dentro da área terapêutica, eu falo para alguns pacientes, né, eu falo é uma formulação de hipóteses na hora que você tá ali sonhando, ele tá criando ali, porque às vezes a pessoa ela fica até com peso, né, eu sonhei que tava fazendo um negócio que moralmente seria errado, ou algo assim, né, Uhum. tudo bem, né? Ele tá fazendo seus testes, né? De erro e acerto. Claro, obviamente nada que a gente possa comprovar, né? Uhum. Mas dentro das linhas eu também gosto mais dessa segunda, né? Uhum. Que ele tá fazendo uma preparação. Mas isso com uma base empírica, assim, do que a gente vê dos pacientes, do que Isso. relatam e trazem, Uhum. né? E do que vivenciam, né? Então, eu acho bem legal essa visão. Agora, claro, a gente tá há um tempo falando de sonho, mas tem muita coisa, né? Na Se Tem você for muita coisa. pegar só o comecinho do que você falou, que o neurologista trata, né? E quando buscar um neurologista, eu quero entrar um pouquinho num tema que eu acho que vê muito em consultório, que é a dor de cabeça. Uhum. Que sempre é uma encrenca. Não tô falando pra assustar o pessoal que tem dor de cabeça, tá? Mas porque eu vejo que tem gente que sofre há muitos anos, né, de Sim. dor de cabeça. Como que é com esses pacientes, tanta relação de diagnóstico, né, estabelecer, né, você formular ali para estabelecer esse diagnóstico, é visto com imagem, como que é feito Uhum. dando na neurologia? Realmente, a dor de cabeça que recebe um termo médico de cefaleia, né? Isso que a gente chama cefaleia. É uma das principais queixas no consultório do neurologista, no consultório do clínico. É uma das principais queixas em pronto-socorro, também corresponde aí a cerca de 5% das queixas em pronto-socorro, que não, 5% não é muito, né? Mas se a gente pensar em todas as doenças da medicina, 5% é coisa pra É caramba, né? muito, é muito. As cefaleias tem muitas possíveis causas, né? Então, se você for lá buscar no Google, você vai acabar achando que tá com tumor cerebral, né? Porque existem muitas coisas que geram dor de cabeça, né? Dor de cabeça, acho que primeiro de tudo é entender que ter dor não é normal, né? Seja dor de cabeça, seja dor lombar, dor articular, ter dor não é normal. Esse é o primeiro ponto. E a dor de cabeça, ela é muito mais um sintoma do que, de fato, uma doença. E daí a gente já entra na primeira classificação, né? Existem dores de cabeça que a gente chama de primárias, ou seja, onde a dor é a própria doença, e existem dores de cabeça secundárias. Começando com as secundárias fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, quando você está gripado, você vai estar com dor de cabeça, né? Se você dormiu demais, tomou um pouco a mais de vinho, vai dar dor de cabeça, né? Se você, por exemplo, teve uma meningite, você vai ter dor de cabeça. Se você caiu e bateu no chão, vai ter dor de cabeça. Essas dores de cabeça, se você falar secundárias, elas significam que você tem alguma outra doença acontecendo e isso está te gerando dor de cabeça. As cefaleias primárias são doenças normalmente geneticamente determinadas, multifatoriais, de vários processos diferentes, mas que englobam 3 grandes síndromes de dores de cabeça. Então, a principal delas, a mais comum e a que todo mundo já teve, é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional é a principal causa de dor de cabeça no mundo aí, que é aquela dor de cabeça que você tem depois de um dia estressante, né? Trabalhou muito, se estressou no trabalho, brigou com alguém que você gosta, você chega em casa no fim da tarde com uma dor em peso aqui atrás, né? Às vezes uma dor muscular, pode ter uma dor aqui do lado, e a dorzinha que você toma aí qualquer remédio de farmácia que você tem no fundo do armário vai melhorar. A gente não costuma ver muito essa dor de cabeça no consultório, porque essa dor de cabeça é leve, melhora com remédio simples, analgésico simples. Então, esses pacientes, eles acabam se tratando e não vêm para o consultório. A dor de cabeça que a gente mais vê no consultório seria o segundo tipo de cefaleia primária, é a enxaqueca ou migrânia, né? A migrânia, ela é a principal causa de procura por dor de cabeça, seja em pronto-socorro ou no consultório. Ela é caracterizada por uma dor de, em geral, intensidade moderada, forte, que é pulsátil ou latejante. Normalmente costuma ser atrás do olho ou do lado da cabeça. Pode variar os lados conforme a crise. Está fortemente associado com náusea, vontade de vomitar.
É aquela dor que o paciente não consegue estar num local claro, porque a luz intensa piora a dor, o som alto piora a dor. Então o paciente ele te fala, quando eu tô com essa dor eu preciso ir para um quarto escuro, fechar meus olhos, que daí a dor alivia, né? Essa é uma dor bem diferente da cefaleia tensional, a dor da enxaqueca, da migrânia, pode durar aí de 4 a 72 horas, então os pacientes às vezes acordam com a dor, vão dormir, acordam com a dor no dia seguinte, né? E existem múltiplos tipos de tratamento para migrânia, desde os mais baratos e mais simples até os mais caros e mais avançados, né? E existe um terceiro tipo de cefaleia primária que ela é mais rara, a gente chama de cefaleias trigêmino-autonômicas. São dores de cabeça caracterizadas por ataques, em geral, um pouco mais rápidos, né? Às vezes durando aí 20 minutos, 30, dependendo do tipo de dor de cabeça. Em geral, ela é estritamente unilateral, atrás do olho, associada com lacrimejamento ocular, vermelhidão da conjuntiva do olho, queda palpebral, congestão nasal e muito interessante que o contrário da migrânia, onde os pacientes precisam ir para um quarto escuro para relaxar, para melhorar, os pacientes com cefaleias trigêmino-autonômicas têm uma característica de não conseguir ficar quieto, uma característica de agitação psicomotora. Dizem que existe um tipo dessa dor de cabeça que se chama de cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas ela é tida como a pior dor da medicina, né? Então são pacientes que descrevem a dor como sensação de estar recebendo facadas atrás do olho constante, que vem várias vezes ao dia, não conseguem ficar parado, uma agitação psicomotora intensa. É a paciente que chega no pronto-socorro e as pessoas ficam comovidas, porque realmente está doendo muito, né? E a grande função do neurologista no dia a dia é diferenciar se a cefaleia é primária ou secundária, né? Porque a cefaleia primária, apesar de ela causar muito sofrimento, ela é causada pela própria dor, né? Então não existe um tumor cerebral, não existe um AVC, não existe um sangramento na cabeça. Então essa é a parte fácil. A parte difícil é quando a gente conversa com o paciente, tenta obter a história clínica e ela não fecha para nenhum tipo dessas dores que a gente conversou. E daí isso pode ser uma cefaleia secundária. Que eu falei, pode ser por causa de uma gripe, mas esse paciente pode ter tido um AVC, por exemplo, né? Pode ter tido uma ruptura de algum vaso intracraniano que leva sangue para o cérebro. Esse paciente pode ter tido uma vasoconstrição cerebral, pode ter tido uma hemorragia cerebral, né? Então essa é a grande função do neurologista, é para tentar identificar quando essa cefaleia é secundária. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, né? E daí, quando essa cefaleia é secundária, nesses casos a gente vai precisar de um exame de imagem, né? Então às vezes o paciente chega no consultório, o paciente que trata de enxaqueca, migrânia há muitos anos e fala, mas nunca me pediram uma ressonância, né? Mas é porque não precisa, né? Quando a gente tem um diagnóstico muito definitivo de uma cefaleia primária, a gente pode pedir ressonância, pode pedir eletroencefalo, pode pedir o exame que for. Não vai aparecer. Por quê? Porque essa cefaleia ela não é secundária a nenhum problema, né? Então os pacientes às vezes chegam até meio frustrados. Tenho dor de cabeça a vida inteira, fiz uma ressonância e não apareceu nada. E eu falo, que bom que não apareceu nada, né? Melhor não ter nada do que ter um tumor cerebral, né? Sim. Então esses pacientes... às vezes até ficam, né, frustrados que não tem nada no exame, mas realmente não tem nada porque a dor é a própria doença, né? Na cefaleia secundária, não. A gente vai pedir uma ressonância, se for necessário, exame de sangue, para ver se esse paciente tem um risco de ter um tumor, um AVC, um sangramento, um edema cerebral, de qualquer causa que seja, assim. É porque, às vezes, o que o paciente mais quer é só o diagnóstico, né? Que apareça algo. Uhum. Então ele fica, né, naquilo até que falem algo. Isso. Até independente se ele vai tratar. Curioso é isso, né? Uhum. Vai tratar, é outra história, né? Mas ele pensando, identifiquei, então beleza, então tá tudo bem. Agora, o que seria mais complexo em relação ao tratamento? A primária ou a secundária? Embora a secundária, tudo bem. Tem algo ali que você detecte e você consegue fazer o tratamento, mas... Na primária, a dor de cabeça em si é o problema. Isso. E aí tem medicamentos específicos tanto para primária quanto para secundária, a gente sabe, já que vem de outra coisa, né? Você trata a causa daí, né? Você trata a causa e daí a pessoa vai melhorar, né? Que inclusive pode de fato ser um tumor, né? Mas existe daí algo específico para fazer e... Eu acho que algo também que as pessoas querem saber bastante é a relação da efetividade. Vai ter uma diminuição ou
vai sumir completamente, colocando de forma leiga, né? Entendi. A gente tem que entender que as dores de cabeça, principalmente as cefaleias primárias, são doenças crônicas, né? Então, o paciente tem épocas que vai estar melhor, tem épocas que vai estar pior. Por exemplo, mulheres, é muito comum, mulheres que têm migrânia, muitas delas passam a vida inteira tendo dor de cabeça, quando entram na menopausa melhoram, né? Então tem essa questão hormonal envolvida. E em relação a tratamento, eu vou falar mais das cefaleias do tipo migrânia, que é o que a gente mais vê na prática clínica. Existem diversos tratamentos disponíveis, né? Então, por exemplo, existe paciente que tem migrânia que tem uma crise a cada 6 meses, uma crise por ano. Você não precisa necessariamente fazer com que esse paciente tome um remédio todos os dias, né? Ele pode só, quando tiver dor de cabeça, tomar a medicação que a gente chama de abortiva, que é para abortar, né? Terminar a crise de dor de cabeça, e tá tudo bem. Agora, existem alguns pacientes com migrânia que têm crises diárias, né? Crises todos os dias, que acaba trazendo um sofrimento muito grande, assim, né? Inclusive, a dor de cabeça é a segunda principal causa de perda de qualidade em anos vividos no mundo inteiro, né? Perde só para dor lombar. Mas, em relação ao tratamento desses pacientes com migrânia com muitos episódios ou migrânia crônica, né? Existem vários tratamentos, desde tratamentos mais simples, com medicações diversas. Então, por exemplo, a gente sabe de outras medicações que foram desenvolvidas para outras coisas que servem para migrânia. Então, alguns remédios que foram desenvolvidos para depressão, para ansiedade, para pressão alta, foram desenvolvidos para essas doenças, e foi observado nos estudos que os pacientes que tinham, por exemplo, pressão alta e migrânia, melhoravam também da migrânia, né? Então, por exemplo, o propranolol seria o principal exemplo, é uma medicação que hoje a gente nem usa mais para pressão alta, a gente usa basicamente só para migrânia, né? Então, tem essas medicações mais simples, e a gente tem também, mais recentemente, o desenvolvimento de medicações específicas para migrânia, que a gente chama de anticorpos monoclonais, que daí tem uma farmacologia extremamente complexa, né? Que vai desde do entendimento das vias e dos neurotransmissores e mediadores químicos que causam a dor. E a gente tem hoje medicações que até são meio populares na mídia, que são injetáveis para migrânia, né? Que são caros, né? Vão custar aí, às vezes, até mais de R$1.000 por mês, né? Mas elas são muito eficazes, com baixos efeitos colaterais, assim. Prescrevo essas medicações no meu dia a dia muito pouco, né? Raramente vai ser a minha primeira indicação, principalmente por causa do preço, né? Se meu paciente falar que não tem problema com preço, eu prescrevo ela tranquilamente. Mas, em geral, a gente dá preferência para outras, principalmente por causa de preço. Porque se a gente, por exemplo, se o preço não fosse uma questão, essas medicações mais novas, monoclonais, injetáveis, seriam a primeira escolha por questão de eficácia, tolerabilidade, segurança e efeitos colaterais. Mas, em geral, acabam ficando mais como escolhas secundárias ou terciárias devido ao preço, né? E a gente tem hoje, além dessas, outras terapias. Então, por exemplo, terapias intervencionistas, né? A gente pode fazer injeção direta em alguns nervos da cabeça, cujas essas injeções acabam aliviando a dor. Existe estimulação magnética de nervos que saem aqui, nervo supraorbitário, que ajudam também no controle da dor, né? A toxina botulínica, que a gente ouve muito de falar para ruga, né, para dermatologia. Para estética, né? Mas, na verdade, a toxina botulínica surgiu com a neurologia, né? Foi a gente que começou o uso da toxina botulínica, principalmente para espasticidade, né? Porque como ela é um relaxante muscular, né? Relaxa o músculo da testa, diminui a ruga, mas relaxa qualquer músculo, né? Então, a gente começou a usar muito isso para espasticidade. Pacientes, por exemplo, que tiveram AVC, que ficam com os membros rígidos, espásticos, né? E a gente sabe que para dor de cabeça ela funciona muito bem também, né? Também são terapias um pouco mais caras, né? Mas os pacientes que têm migrânia, que já tentaram tudo todos os dias, eles acabam normalmente aceitando essas terapias porque devolve muito qualidade de vida para eles, né? Nossa, é muito legal isso, porque tem várias formas de tratamento. Isso até que no podcast, em todos os episódios que eu tô colocando, eu sempre digo que a gente tem que passar a informação, né? O grande objetivo é a gente passar a informação, a gente informar, né, as pessoas, tirar, às vezes, aquela visão errônea que tinha de algo. Então, dentro disso, porque eu vejo que muita gente tava só tomando aqueles analgésicos, enfim, que compram lá, tem um problema maior, mas nem sabe que existem problemas maiores. E daí, muita gente se acha meio que sem solução. Isso é muito triste, né?
Porque a pessoa pensa, tá, não, já tomei 500 Uhum. daquele comprimido lá, Sim. não adiantou. E daí ela tem que ver que tem algo que vai além disso, que ela tem que entender, né? Que existe talvez um problema, não vou falar melhor ou pior, né? Mas com um nível de complexidade um pouco maior do que seria resolvido só com aquele analgésico que ela tomou ali Sim. na farmácia. Então, eu acho que tem que prestar atenção, né, na relação da cronicidade, né, periodicidade, né, que você está tendo sintomas, né? Sim, até porque a gente sabe que se você tem muitas crises de dor de cabeça e não trata adequadamente, isso aumenta o risco dessa dor cronificar e se tornar cada vez mais intensa, né? Um outro problema é que o uso excessivo de analgésicos simples, aqueles de farmácia que a gente compra, principalmente para pacientes que usam isso mais de 2 a 3 vezes por semana, existe uma piora paradoxal da dor, né? Então os pacientes eles acabam tendo mais dor mesmo utilizando os remédios, né? Isso por vários mecanismos distintos, assim. Isso principalmente ocorre com medicações do tipo triptanos, né? Então Naramig, Sumax que a gente vê na farmácia e também com outras medicações. Então, por exemplo, pacientes que às vezes usam opioide, codeína, tramadol, né? Hoje a gente sabe que elas são muito contraindicados em dor de cabeça, mas às vezes acabam utilizando porque tem essa falsa impressão que um opioide vai ser uma medicação mais forte, na verdade não necessariamente né? Uhum. E acaba fazendo um tratamento errado, e esse tratamento errado acaba potencializando essa dor e cronificando ela mais ainda. Existe também uma relação entre vários problemas que gera, né, da pessoa se automedicar ou tomar muitos desses medicamentos, da questão da resistência da dor também, e daí ela acaba ficando mais resistente? Existem algumas formas de pensar sobre isso. Então, a gente sabe que conforme você vai tomando esses analgésicos, né, isso pode, de fato, piorar a tua dor. Mas existe também uma outra linha de pensamento que é, se você tem uma dor que ela é muito intensa e você toma os remédios e não melhora e essa dor cada vez piora, talvez essa sua dor de cabeça ela seja realmente muito grave, né? Então ela precisa de um tratamento mais agressivo logo de início, né? E a gente sabe que existem alguns fatores que podem levar a uma piora, um agravamento dessa dor de cabeça. Então, mulheres em geral tem um risco, ela já tem uma incidência maior de dor de cabeça, do tipo migrânia, e é um fator de risco, né, para cronificação dessa migrânia. Pacientes com problemas psiquiátricos, quaisquer que sejam, existe um fator de risco maior para cronificação dessa dor. Pacientes com comorbidades clínicas descompensadas, pacientes que têm prejuízo de sono também. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, né, para entender qual desses pacientes pode ter uma evolução não tão favorável, né? E eventualmente já ser um pouco mais agressivo no tratamento inicial. Excelente. Sempre o importante é a pessoa não ficar se automedicando, a gente fala isso, as pessoas sabem disso, né? Mas tem que fazer uma aplicação na prática, né? De buscar sempre um profissional de sua confiança. Bom, eu queria entrar um pouco na relação das demências. Então, que você explicasse um pouco, assim, de forma geral, né, o que são e as formas, né, como O que se são as manifesta. demências? Pois é. A demência é uma das principais queixas do dia a dia do neurologista também, né? A demência, ela é caracterizada por um prejuízo em algum domínio cognitivo e que existe além desse prejuízo nesse domínio cognitivo, existe um prejuízo de funcionalidade no dia a dia. E além disso, a gente tem que excluir que essa demência não é causada por coisas mais simples, como por exemplo, uma alteração de vitamina, uma alteração de tireoide, uma anemia que eventualmente pode causar um prejuízo cognitivo, né? E eu gosto de trazer esse termo prejuízo cognitivo porque a gente tende a pensar que demência é um problema de memória, né? Na verdade, não necessariamente, né? Quando a gente fala de cognição, a gente fala de várias funções do nosso cérebro que permitem a gente basicamente ser quem a gente é, né? As funções cognitivas vão incluir a memória, né? Vai incluir também a linguagem, vai incluir a função visoespacial, da gente se entender no meio, né? Inclui a atenção, então se manter atento em algum determinado assunto é uma função cognitiva. Incluem as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar, executar ações, que é a nossa capacidade de saber, por exemplo, se portar
de uma certa forma em ambientes. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente não vai tirar a roupa no meio da rua, né? O paciente que, por exemplo, tem uma demência que afeta a função executiva, ele tem, às vezes, essa perda de decoro social, né? E, normalmente, esses pacientes chegam, né, no consultório falando que o problema é de memória. Não, perdi a memória, estou sem memória. E você percebe que muitos desses pacientes, o problema, na verdade, não é a memória. Normalmente, principalmente pacientes mais jovens que vêm com essa queixa, o problema normalmente é a atenção. Então, qual que é a diferença da memória e da atenção, né? A atenção, ela está muito mais relacionada a você manipular informações no momento e usar essas informações de uma maneira prática, né? Então, por exemplo, guardar um número de telefone para ligar para essa pessoa depois, saber onde você deixou tal coisa para buscar depois, é uma coisa que a gente usa muito no trabalho, né? A memória, por sua vez, ela envolve a consolidação de informações que a gente recebeu e conseguir depois evocar essas informações. Então, o paciente que tem um problema de memória, ele é o paciente que ele é muito repetitivo, né? Fica repetindo as coisas várias vezes, que esquece de fato do dia a dia, esquece que viu coisas na televisão. Às vezes ele pode esquecer significado das coisas, então, por exemplo, esquecer para que serve uma tesoura, para que serve um lápis. Ele pode esquecer nomes de pessoas, pode ter dificuldade de reconhecer pessoas, né? Então, quando a gente fala de demência, a gente tem que avaliar todos esses domínios cognitivos que eu comentei, e a gente precisa que esse paciente, além de ter esse prejuízo cognitivo, ele precisa ter um prejuízo funcional. O que é isso, né? É um paciente que ele não consegue mais fazer todas as atividades do dia a dia de forma independente, né? Então, é um paciente que precisa de ajuda para tomar as medicações, é um paciente que não consegue mais sair de casa sozinho, é o paciente que não consegue mais cuidar do próprio dinheiro, o paciente que perdeu a capacidade de pegar o telefone e fazer uma ligação, isso em estágios mais iniciais. Em estágios mais graves, a gente tem uma perda de funcionalidade mais importante, como, por exemplo, paciente que não consegue tomar banho sozinho, paciente que não se alimenta mais sozinho, paciente que perde controle de esfíncter urinário, esfíncter fecal, né? O paciente que não se alimenta mais sozinho, acho que já falei isso. Mas então a gente precisa ter esses dois prejuízos. Mas esses prejuízos que são assim, que iniciam, né, já com o quadro, já chamaria atenção, então, para investigar um possível quadro de demência, porque eu vejo que às vezes a pessoa, só quando afetou muito a relação da memória, né, ou de prejuízos de funcionalidade que sejam assim mais graves, extremos, que às vezes a pessoa procura ajuda, porque às vezes a pessoa até pensa, tô sobrecarregado, ou tô velho, ou, né? E daí acaba não se importando em relação a um quadro que possivelmente já poderia começar a tratar, né? Às vezes esse prejuízo funcional, ele não é identificado pelos familiares. Uma coisa que acontece muito no consultório, no dia a dia, é, por exemplo, tem o filho o filho e os irmãos, e daí ele tem o pai e a mãe que são idosos, né? E daí, de repente, eventualmente, o pai ou a mãe falece, e esse outro idoso, né, que, por exemplo, a mãe que sobrou que é idosa, vai morar com o filho. E daí esse filho, quando essa mãe vai morar com ele, percebe que a mãe tá estranha, né? Que ela já, às vezes, não consegue fazer coisas básicas do dia a dia. Então, às vezes, a identificação desse prejuízo funcional, do prejuízo cognitivo, ela é um pouco tardia, assim. Porque esses sintomas, eles não acontecem do dia pra noite, né? Isso leva anos, né? 1, 2, 3, 4 anos para se desenvolver, né? Até se existe uma estimativa que os pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, que é a principal causa de demência, né? Eles podem iniciar sintomas às vezes 10, 15 anos antes do diagnóstico, né? Então realmente demora muito, demora, né? É uma evolução muito lenta, assim, né? E daí, dentre esses, quais que seriam, digamos, os primeiros mesmo? Os primeiros sintomas mais comuns, né? Os primeiros sintomas da doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência, né? Então, a doença de Alzheimer causa aí de 60% a 80% das demências. Os primeiros sintomas são perda de memória para fatos recentes, né? Então, o paciente, ele, por exemplo, ele viu alguma coisa na televisão, depois ele pergunta o que foi visto, ou ele não lembra de ter visto isso. O paciente que ele é muito repetitivo, então ele faz uma pergunta, daqui a pouco ele faz a mesma pergunta. Essas são as principais coisas que a gente vê, assim, ou o paciente que às vezes fica muito distraído, o paciente que parou de fazer coisas que ele fazia antes. Então, por exemplo, a avó passava café todos os dias, sem problema,
de repente começou a passar um café estranho, esqueceu a água no fogão, esqueceu o fogão ligado. Então esses são sinais assim clássicos do dia a dia que a gente vê, né? Mas em geral, esses sintomas já começaram muito lentamente progressivos antes. Entendi. E geralmente tem uma certa idade que... Porque daí também tem outra coisa, né? Que eu fico pensando. Tem também isso, esses sintomas, eles... Principalmente eu vejo em relação à memória, à atenção também, eles são prejudicados na vida doida que a gente tem hoje com excesso de estímulo. E daí é bom às vezes a gente separar, né, uma coisa da outra. Porque você falando nos sintomas, meu Deus, eu acho que eu tô com uns 3 desses 5 aqui, né? Isso. Então a gente tem que pensar, claro, na relação também da rotina e da nossa vida. E até a relação, porque tem uma visão de, a partir de certa idade você está agora apto a ter uma demência, Alzheimer, enfim, e antes não. Como que é isso? Então, a gente se identifica com esses sintomas mesmo, né? Principalmente, voltando a falar do sono, no dia que a gente dorme meio mal, o dia que a gente trabalhou muito, a gente perde a atenção, né? E daí, como que a gente vai identificar isso? Claro que aqui a gente está conversando sobre isso, mas na prática isso é uma avaliação bastante formal, né? Então a gente tem instrumentos validados para avaliar a memória, avaliar a atenção, avaliar a linguagem, né? Então a gente aplica esses instrumentos e a gente vê se o paciente ele chega no ponto de corte mínimo para a gente considerar normal, né? Além disso, por exemplo, paciente jovem, ele raramente vai ter um prejuízo funcional. E daí também vem aquele terceiro ponto que eu comentei, que é a exclusão de outras causas, né? Então, por exemplo, o paciente que tem uma insônia grave, ele vai ter um prejuízo de atenção, né? Mas isso não é uma doença neurodegenerativa, isso é uma insônia grave. O paciente que tem TDAH, por exemplo, né? Ele tem um prejuízo grave de atenção e função executiva, né? Isso não é demência, isso é um TDAH. O paciente com um hipotireoidismo descompensado, um paciente com uma deficiência de vitaminas, eles têm os mesmos sintomas, mas daí faz parte da nossa investigação tentar excluir essas causas que a gente chama de demências potencialmente reversíveis, né? O paciente com depressão mesmo, né? Tem uma lentificação de raciocínio, né? Então a gente tem que excluir todas essas causas. E daí, em relação à idade, né? Isso é um dado importante, né? A prevalência da demência aumenta com a idade. Então, a gente considera normal, entre aspas, que os pacientes acima de 65 anos possam desenvolver demência. Entre 65, 70 e 75 anos, mais ou menos, a prevalência vai variar aí de 1 a 2%, enquanto quando a gente pega pacientes com mais de 80 anos, já tem uma prevalência de mais de 30%, né? Então, realmente, é uma doença, né, que aumenta com a idade e com o envelhecimento cada vez maior da população, isso tende só a aumentar, né? Infelizmente, não tem muito como a gente prevenir o surgimento de vários desses novos casos, né? Então, a idade é um fator importante, sim. É claro, existem demências de início precoce, existem pacientes com 45, 50 anos que são diagnosticados com demência, mas isso normalmente é exceção, né? Ah, tá. E às vezes os pacientes perguntam assim, meu pai, minha mãe tiveram demência, né? É importante saber a idade que eles tiveram, né? Porque se seu pai e sua mãe teve demência com 85, 80 anos, existe sim um risco genético, hereditário, mas a maior parte dessas demências tardias, após os 65 anos, a principal causa que tem envolvida nelas são fatores ambientais da pessoa, né? Então, como, por exemplo, o nível de escolaridade dessa pessoa, a alfabetização dessa pessoa, a socialização. Então, o idoso que fica em casa, que não sai de casa, vai ter um risco maior de demência. E a gente volta na questão dos fatores psicológicos e desenvolver um quadro neurológico, né? Sim. Então, várias dessas coisas. Por exemplo, o idoso que às vezes tem um problema de audição, a gente não percebe, ele começa a se isolar, porque ele não ouve, depois que ele não ouve, ele começa a falar menos, e isso é um fator de risco para demência. Então, são várias dessas coisas que são muito mais relacionadas ao próprio indivíduo, né, do que fatores genéticos, né? Então, normalmente, nessas demências tardias, o ambiente e as experiências próprias, o conhecimento e a cognição prévia desse paciente é o que mais conta para ele desenvolver ou não a demência. Ele tem exercícios, digamos, porque assim, a gente pensa, deixa eu treinar o cérebro, né? Tem como treinar o cérebro, principalmente para uma pessoa de uma idade, né, mais avançada, e é inevitável, né, a gente tá nesse papo, eu fico pensando sobre os familiares, né? Lógico, né, a gente acaba pensando, eu fico pensando, mas será um joguinho, tem alguma coisa, né? Compra um videogame. Pois é, tem como treinar o cérebro, né? Mas
é o que eu comentei. O paciente, quando ele tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, às vezes ele já tem 10, 15 anos de evolução de doença subclínica, né? Sim. Então, quando você pega isso lá no fim, fica um pouco mais difícil treinar o cérebro. O treinamento cerebral, ele começa hoje, né? É o que a gente faz hoje. Então, isso vai desde hábitos de dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física. Isso inclui também, por exemplo, estímulo a cessar tabagismo, a cessar etilismo e o uso de outras drogas. Isso é um método de proteção cerebral. Controle de doenças cardiovasculares, controle de diabetes, controle da pressão alta, do colesterol. Isso é um método de promover saúde cerebral. Socialização é um método extremamente importante de promover saúde cerebral. Então, sair, se divertir, rir, ter seus amigos, isso é muito importante. Não só virtualmente. Não só virtualmente, né? Estar, né, com as pessoas, isso é muito importante. E claro que o nível de alfabetização é muito importante também, né? Não é incomum, né? Pacientes que a gente atende hoje que são idosos que às vezes não estudaram, né? Escola completa, muitos que não são alfabetizados, então isso é muito importante, né? Para cognição cerebral, né? Cursos, leitura. Com certeza. Então, colocar o seu filho para estudar um segundo idioma, né? Ler, fazer um sudoku, ouvir música, praticar outros tipos de inteligência que não as mais convencionais, que seria estudar, né? Então, estudar música, a arte, todas essas são métodos de proteção de saúde cerebral. Mas eu acho que os principais aí que seriam, então, o sono, né? Atividade física, se alimentar bem, controle a maus hábitos, como o etilismo e tabagismo, né? E controle das doenças, de todas, né? Pressão alta, diabetes, controle de todas essas doenças. Isso são coisas que não dá pra gente fazer quando tem 80 anos, né? Isso não vai dar tempo do seu cérebro responder a essas medidas, né? Porque o cérebro, ele é um órgão meio preguiçoso, assim, sabe? As coisas na neurologia, costumo dizer que elas levam tempo, né? Na psiquiatria também é um pouco assim, né? Diferente aí, por exemplo, de um paciente que vai fazer uma diálise, você tira o líquido lá que tá ruim e melhorou. No cérebro as coisas não são assim, né? O cérebro leva meses para processar as coisas. Então, é para ser começado para ontem, né? Se a gente quer esse efeito no futuro, é para começar agora. Sim, porque senão você acaba só estacionando aquilo, né? Mas tudo que já foi causado, né? De prejuízo, não tem como você, deixa eu retirar, né? Não dá pra você fazer um transplante de cérebro igual em outras áreas. Ainda não temos essa cirurgia. Transplante de cérebro, por favor, com a consciência e tudo mais, né? Então, como a gente não tem que cuidar a partir de agora, né? Tem que. Eu vejo até... É possível também, o que você diz também de paciente, por exemplo, você fala, a partir de uma certa idade, pega 65, 70 anos. Mesmo que não tenha tantos sintomas que estão se manifestando, poderia marcar uma consulta com o neuro para fazer uma certa avaliação, para ver como estão as coisas? Acho bem interessante. Não só o neuro também, porque a gente consegue avaliar bem essa questão cognitiva, né? A gente consegue promover hábitos de saúde saudáveis, mas além do neuro, eu acho que é fundamental que o idoso ele precisa ter um médico para chamar de seu, e esse médico é o geriatra, né? Então, o geriatra é o especialista em... A gente vê, às vezes, só para tratar a saúde do idoso, né? Mas não é só isso. O geriatra, ele é um especialista em promover a saúde e a independência do idoso, né? Então, ficou idoso... Eu costumo dizer assim, o paciente que ficou idoso, que vai em 15 especialistas diferentes, tem uma coisa que tá errada. Ele precisa de um médico que centralize o cuidado, que em geral é o geriatra. Da mesma maneira que a criança tem um pediatra, né? O idoso vai ter que ter o geriatra. E esse geriatra, ele tem um conhecimento muito amplo das principais doenças clínicas, então ele vai saber cuidar da pressão, da diabetes, da tireoide, vai saber o básico sobre as doenças neurológicas e, quando for necessário, para fazer uma avaliação mais formal, especializada, ele vai encaminhar, sim. Mas, sim, é importante passar, né, por essa avaliação, às vezes mesmo sem queixas, pra gente promover a saúde cerebral como um todo, assim, né? Porque é interessante a pessoa também, às vezes tem a pessoa que não quer ir no geriatra, porque daí não quer falar que é velho, né? Só que a gente tá falando de uma questão biológica. Sim. Né? O nosso corpo, ele tem uma validade, a gente gostando ou não, a gente não é eterno, né? Sim. Então a pessoa, acho que ela tem que tirar, às vezes, até essa visão, né? Que cria, às vezes, a pessoa não quer entrar naquela visão do etarismo e tudo mais, né? Então ela quer falar, não vou procurar o geriatra, senão daí eu tô falando que eu tô velho. Envelhecer todos vamos, né? O segredo é envelhecer com
funcionalidade, qualidade de vida, né? Sem sombra de dúvida. É muito legal toda essa parte, né, que a gente abrange não só as demências, mas também a idade, né, que acaba sendo um fator, né, muito forte dentro disso. Eu vou ter que até mudar um pouco de assunto, porque senão tem muita coisa, meu Deus, a neura é demais, né? Eu queria entrar um pouco no assunto de tontura, porque eu vi esses dias algum profissional falando também em podcast, especificamente sobre isso. Isso também é um universo muito vasto, né? Você pode falar um pouco, assim, desse universo que às vezes a gente acha que tinha uma tontura, não é nada, ou é labirintite e pronto, acabou. Isso é uma queixa que os médicos têm um pouco de medo, assim, né? Porque tontura é uma queixa que as pessoas às vezes não gostam muito de lidar, têm um pouco de preguiça, porque também as tonturas podem ser ou coisas benignas, sem complicações, até significar, por exemplo, um AVC, eventualmente pode se apresentar como tontura, né? Eu acho que a primeira coisa que vem aqui, que as pessoas normalmente chegam falando que estão com labirintite, né? Labirintite, ele é um termo que meio que não existe, assim, sabe? Ele é um termo bem popular, ele não tem muita tradução médica, né? O que a gente gosta de falar é vertigem, né? Então, vertigem é uma sensação falsa de movimento, né? Então, pode ser uma sensação que o ambiente está se movendo em torno de você, ou que você está se movendo em torno do ambiente. Isso é uma vertigem, que isso normalmente é o que caracteriza a queixa desses pacientes, né? E a principal coisa que a gente tem que avaliar quando a gente vê um paciente com vertigem é a duração dessa vertigem. Então, por exemplo, será que essa é uma vertigem que dura poucos segundos e passa? É uma vertigem que eventualmente vem associada com dor de cabeça, dura umas horas e passa? Isso tem mais característica de ser benigna, né? Agora, uma vertigem que começou, que ela é extremamente intensa e que dura aí 12, 24, 36 horas. Pode durar todo esse tempo? Você ficar 24 horas ali com uma sensação de movimento? Pode durar. E isso daí claramente é um sinal de alarme, né? Dá pra, nem até um leigo consegue entender, né? Então, esses tipos de vertigem, eles precisam de uma avaliação, eventualmente no pronto-socorro, né? Com neuroimagem, com métodos mais avançados. Mas a vertigem é um sintoma muito comum do dia a dia e é uma coisa que nos pronto-socorros é muito tratado errado, assim. Às vezes o paciente recebe medicação de Labirin, Meclin, isso os pacientes costumam ter em casa. Que a pessoa já tem, né? Isso. É curioso porque a principal causa de vertigem na população é uma doença que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, né? A sigla dela é VPPB. E ela é causada porque dentro do nosso ouvido, de cada lado, a gente tem um sistema vestibular. E esse sistema vestibular, ele tem umas pedrinhas dentro dele que são apelidadas de otocônias. E, eventualmente, essas otocônias, essas pedrinhas, elas se deslocam de onde é para elas estarem. Então, era para elas estarem em um local desse aparelho vestibular e elas se deslocam ou porque você bateu a cabeça ou espontaneamente elas se deslocam para outro lugar. E o tratamento, quando essas pedrinhas se deslocam, ele é um tratamento posicional, porque ela se deslocou, né, dentro da arquitetura desse labirinto. E a gente vai fazendo manobras com o paciente, são manobras meio malucas, assim, vai girando o paciente dentro dele mesmo, girando ele na maca, cabeça para fora, cabeça para dentro, e a gente reposiciona essas otocônias que foram deslocadas, né? E nenhum remédio faz isso, né? Isso é uma coisa que é física, assim, né? Você tem que, com as manobras, reposicionar isso. E isso às vezes não é feito, assim, em pronto-socorro, muitas vezes por desconhecimento, porque é um pouco difícil de fazer essa avaliação também. Às vezes o paciente está ali 2, 3 meses tomando uma medicação para labirintite, né, como eles falam, e falam que nada melhora, você coloca eles na maca, faz a manobra e eles melhoram instantaneamente. Mas assim. ele pode voltar a essa pedrinha sair do lugar? Pode. Assim? Existe um risco de recorrência, né? O que eu costumo fazer é fazer a manobra no consultório e existe na internet, assim, centenas de vídeos que ensinam o paciente a fazer em casa. Então, eu às vezes escrevo o nome da manobra e falo pro paciente, olha, veja no YouTube, eles ensinam a fazer. E ela fica se girando em casa lá sozinha. Eles fazem uma manobra mais modificada para conseguir fazer sozinho em casa, né? Perfeito. Mas eu falo, vai fazendo, faz 3, 4 vezes por dia em casa, durante 2, 3 dias vai passar. E é bem incrível porque melhora, é uma coisa que melhora na hora, assim, sabe? Os pacientes que estão com tontura, normalmente essa tontura da vertigem posicional paroxística benigna, ela é uma tontura
que ela é muito rápida em duração, então dura poucos segundos, 10 segundos no máximo, e ela é desencadeada por movimento da cabeça. Então é um paciente que olha para cima e tem tontura, ou paciente que vai se virar na cama e tem tontura, de duração rápida, às vezes com muita náusea, sensação do ambiente girando, como a gente comentou. É possível também que levanta muito rápido, ou isso não tem uma ligação? Possível também. E, como eu falei, o tratamento disso é com manobra. Pode dar a medicação que for, não vai resolver. Tem que botar o paciente na maca, vai ter que encostar nele. É ruim de fazer as manobras, né? Porque elas causam náusea, causam sintomas. Então, os pacientes, eles ficam meio mal, assim. Mas é uma coisa que resolve muito, assim, e é fácil de resolver, né? Sem remédio, só fazendo manobra. E depois você ensina o paciente a repetir isso em casa e eles ficam bem, assim. É um paciente que, em geral, não volta para o consultório. Porque é uma queixa muito aguda, assim, né? E eles melhoram. Claro, existem outros tipos de vertigem, né? Então, a própria migrânia, a enxaqueca, como a gente comentou, ela pode causar vertigem e tontura, né? Mas também de uma duração curta? Normalmente a duração ela é um pouco mais longa, pode durar até algumas horas aí, e ela tipicamente acontece em pacientes que têm migrânia, né? Então, o paciente que tem muita dor de cabeça, em algumas crises ele tem essa tontura também. E doenças do próprio ouvido interno podem causar tontura, né? Essas doenças, a gente da neurologia consegue fazer uma avaliação inicial, mas em geral quem vai tratar daí vai ser o otorrinolaringologista, né? Que é o especialista no ouvido, e existe uma sub-área da otorrinolaringologia que é chamada de otoneurologia, e eles são os feras, assim, para tratar tontura. Eles são específicos disso, assim. Eles só tratam tontura e zumbido, e eles são muito bons, eles têm vários exames complementares, eles conseguem fazer avaliações funcionais do labirinto, desse órgão, né, do equilíbrio, e eles são os mais capacitados para tratar isso. E assim. o pessoal não fala vertigem, fala, geralmente, né, atacou o labirinto, a labirintite veio, né? Quando o paciente chega na sala falando labirintite, a gente já dá, sabe, uma viradinha de olho, assim, porque é uma coisa que é difícil tirar da mente das pessoas, né? É difícil, né? A labirintite, ela existe uma doença chamada labirintite, mas isso é muito raro e, em geral, está associado a uma infecção bacteriana de ouvido médio, uma coisa que a gente não vê na prática então clínica, não é assim. tontura, é labirintite, né? Não vamos colocar dessa... Eu tive um episódio bem interessante de tontura, porque quando você vai fazer cruzeiro, é muito curioso, né? Porque você fica lá, o navio ele fica ali. No começo você fica com um pouco, né, dessa tontura, só que o que é mais engraçado é quando você sai do navio, que daí a cidade continua fazendo isso e você tá lá parado. Isso tem nome, não é uma doença, mas isso é uma coisa que é bem descrita e tem nome. Isso a gente chama de cinetose ou oscilopsia, e é uma sensação, não é exatamente uma doença do ouvido interno, ela é muito mais uma dificuldade do seu cérebro de processar a visão, então, né, porque no navio, né, a sua visão fica fazendo assim, né, o horizonte vai mudando, e existe essa característica do paciente quando ele cessa a exposição a esse lugar que dá tontura, isso pode piorar a tontura. Isso a gente chama de mal de debarkment, que é um paciente que... Isso acontece muito no carro, às vezes. O paciente tá no carro, tá com tontura, às vezes até alivia um pouco e sai do carro e a tontura volta, assim. Então é uma coisa que é descrita, assim. E normalmente, nesses casos, a gente consegue fazer um tratamento daí com essas medicações, tipo Meclin, flunarizina, porque isso ajuda a suprimir essa função vestibular, embora não seja o tratamento mais ideal, mas nesse caso ele pode até ajudar um pouco. Eu lembro que eu tomei algum... Porque assim, eu lembro, eu tava com a minha esposa, e ela, sei lá, em um dia passou, 2... Eu fiquei uns 5, acho, uns 6 ali, eu lá navegando, eu já tava aqui em terra firme e continuei navegando, né? Então eu lembro que foi a entrada até com alguma coisa, com alguma medicação ali que... Isso é comum, em navio é bastante comum isso, em carro, criança pequena em carro tem muito isso, né? Às vezes, quem nunca deu um Dramin pro filho antes de viajar, né? Isso é verdade, porque o Dramin, ele tem uma função de suprimir essa informação vestibular que tá muito exacerbada, acaba dando um soninho também, e é muito comum em crianças ou no navio, né? Alguns pacientes, eventualmente, em locais muito iluminados ou com muita informação visual, por exemplo, num shopping, num mercado, eles têm essa sensação também. Então, vê que vertigem não é só labirintite, né? Tem várias coisas que causam essa sensação falsa de movimento aí, e a gente precisa avaliar com calma cada uma delas. Show de bola. Bom, se deixasse, a gente ia ficar aqui horas e horas, porque, né, a gente tinha que pegar a listinha lá de tudo que foi falado, né? Eu adoro falar de neurologia, a coisa que eu mais sei, mais gosto de fazer, Exatamente, que é onde a gente domina, né? Exato. E gosta, e estuda. Então, se pudesse, a gente ficaria horas, mas eu acho que hoje a gente já desmistificou algumas coisas, né? Informou, né? Que é o objetivo desse podcast. Então, claro, a gente tem que encerrar,
Mas eu quero te agradecer, né, por toda a informação que passou, por todo o conhecimento. Isso com certeza vai ajudar muita gente. Não, foi um prazer estar aqui. Realmente, tem que cuidar do seu cérebro, né? As doenças cerebrais são as doenças que mais matam e mais causam incapacidade no mundo inteiro, assim, né? Então, e o cérebro, como a gente comentou, é um só, né? Não tem transplante de cérebro. O cérebro é um órgão diferente de todos os outros, porque o cérebro é um órgão que não se regenera, né? Então, se você corta a sua pele cicatriza. O cérebro não, né? Uma lesão cerebral adquirida, ela vai, via de regra, ficar permanente, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Uma vez lesionado, principalmente lesões graves, a gente raramente tem como recuperar totalmente essa função perdida. Então, o segredo tá nisso, nessas coisas básicas. Dormir bem, se alimentar bem, cuidar do seu cérebro para você se desenvolver e ter uma vida cada vez melhor, mantendo funcionalidade, mantendo cognição e vivendo uma boa vida aí com a função cerebral preservada, né? Show de bola. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Além da Consulta. Hoje o papo com um neurologista. Muito importante. Cuidem vocês do seu cérebro, aproveitem toda essa informação para que vocês absorvam isso, absorvido, né, pelo cérebro, inclusive, né, para que vocês absorvam essa informação e se cuidem e até o próximo episódio.